pessoal, tudo bem? Sou o pastor José Anderson e esse é mais um quadro do nosso canal do YouTube, Dia a Dia com a Bíblia, nosso curso bíblico totalmente gratuito, capítulo por capítulo explicado para abençoar a sua vida. E nós estamos no livro do Gênesis, no livro do princípio. Esse é o terceiro vídeo e hoje nós vamos estar estudando o capítulo de número 3. Se você ainda não assistiu, clique aqui no card e assista os outros vídeos do nosso curso bíblico aqui gratuito pelo YouTube. Os vídeos já estão disponíveis do capítulo 1 e capítulo 2. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita, corre, já se inscreve no nosso canal, já ativa as notificações, já fica ligado, já fica por dentro, para que você não perca nenhum vídeo aqui da nossa série, do nosso curso bíblico Dia a Dia com a Bíblia, tá bom? Desde já agradeço você que tem se inscrito no nosso canal, obrigado pelo apoio, obrigado por compartilhar, obrigado por abençoar a vida de alguém. E você que ainda não é inscrito, se inscreve, tá bom? Vem fazer parte dessa família com a gente. Vamos estudar a Bíblia, a palavra do Senhor, tá? Hoje, terceiro vídeo, terceiro capítulo, vamos estudar o capítulo de número 3. Se você ainda não está com a sua Bíblia em mãos, pausa o vídeo, pega a sua Bíblia aí, abre ela no seu celular, no seu computador, abre alguma coisa, pega uma caneta, pega um papel, rabisca ela e vamos aprender a palavra do Senhor juntos, tá bom? Vem comigo, vamos lá? Gênesis capítulo de número 3. Antes, quero agradecer também todo mundo que tem comentado aqui nos nossos vídeos, tá bom? O pessoal tem nos dado uma palavra de apoio, de incentivo. Muito obrigado. Isso, nosso coração se alegra em saber que podemos contribuir de alguma forma com a sua vida, tá? Então, gente, os vídeos aí estão ficando... o último ficou 28 minutos, vou fazer o máximo para ficar... Vou tentar resumir para ficar um vídeo de no máximo 25 minutos, para que você entenda, para que você absorva, para que você perceba qual assunto, o que a Bíblia está falando. Então vem comigo, vem conosco nessa jornada, não deixe de participar dessa jornada, eu tenho certeza que vai acrescentar na sua vida, capítulo por capítulo da Bíblia, tá? Então temos aqui tesouros magníficos escondidos nas Sagradas Escrituras para abençoar nossas vidas, tá? Abençoar a sua vida, abençoar a minha vida. Então vamos participar juntos dessa jornada, não desiste, não desanima, compartilha com alguém, assiste esse vídeo com alguém, envia para alguém, tá? Vamos lá, Gênesis capítulo de número 3, vem comigo, abre a sua Bíblia, Gênesis capítulo de número 3. O capítulo de número 3, ele vai iniciar com um diálogo bem diferente, diga-se de passagem, porque é um diálogo entre a serpente e entre Eva. Pastor, animais falavam, como é que se deu isso aqui? É bem claro. A Bíblia é bem clara que o diabo ele incorpora na serpente, e o texto vai dar aqui alguns motivos. Primeiro, porque era um animal sagaz, um animal diferenciado dos demais. Então o diabo, através da serpente, induz Eva a desobedecer a Deus. Então o capítulo de número 3, ela começa com esse diálogo inusitado aí, mas que de fato aconteceu. E o que a serpente faz? A serpente aqui é o diabo, de fato, tentando para tirar o homem do propósito. Nós vamos ver no decorrer aqui lá no final, que a forma que o capítulo 3 encerra é extremamente oposta à forma que o capítulo 2 se encerrou. No capítulo 2 nós vimos no último vídeo tudo muito perfeito. Viu Deus que tudo era muito bom. Adão e Eva vivem de fato num paraíso, num lugar extraordinário. O mundo foi criado de uma forma extraordinária, como já estudamos aqui. Então agora nós vamos ver a raiz ou início de todo e qualquer mal, sequela que veio sobre a terra. O vírus chamado pecado, que veio aí que esse de fato sim foi a maior pandemia de todos os tempos, esse vírus que até hoje contamina, desconfigura, leva o homem para distante de Deus. Isso aqui de fato é o nosso maior problema.
Esse aqui é a nossa maior luta, guerra, é contra isso aqui. A partir do capítulo 3 do Gênesis, tudo é desconfigurado, porque o pecado entra no mundo através do homem, gera todo o caos espiritual, social, moral que possa existir no mundo, se dar aqui, a partir do capítulo 3. Então ele vai iniciar com esse diálogo, com uma conversa. E aqui é o primeiro ponto que, se você quiser observar, se você quiser anotar no rodapé da sua Bíblia ou em algum lugar em que você faz a anotação, primeiro ponto aqui a gente vai ver o poder da comunicação, ou melhor, da boa comunicação. Porque uma boa comunicação é essencial para todo e qualquer tipo de relacionamento. Então, o ponto-chave aqui do início do capítulo 3 é que existe uma falta de comunicação, ou de boa comunicação, de uma comunicação verdadeira, genuína. O que Deus fala a Adão, porque no capítulo 2 nós vimos que Deus dá uma ordem expressa a Adão, não é a Eva. Deus deixa a ordem expressa para Adão. A serpente, quando ela desce no jardim, ela não vai conversar com Adão. Por algum motivo, ela vai conversar com Eva. E a Bíblia diz, lá na frente, Paulo descreve a Timóteo, se eu não me engano, de que a serpente, que o diabo enganou Eva e não Adão. Então, observe no capítulo 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito, Deus a criou. E esta disse à mulher: assim que Deus disse, não comereis da árvore do jardim. Primeira coisa que ela lança é uma dúvida naquilo que Deus havia dito, em forma de pergunta. Vem cá, foi isso mesmo que Deus disse, que vocês não poderiam comer de toda a árvore? Observe que não foi isso que Deus disse. Claro que não foi isso que Deus disse. E Deus não falou isso. Deus disse: olha, coma de todas as árvores, menos de uma, que está no centro, no meio do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, vocês irão morrer. Então, primeiro ponto, olha, por isso que eu disse que o ponto-chave aqui é falta de comunicação, de diálogo. Ela lança uma dúvida naquilo que Deus tinha dito. Vem cá, é assim mesmo que Deus disse? Tem muita gente que não, mas a Bíblia está exagerando. É isso mesmo que Deus está dizendo? É isso mesmo que Deus quer? É isso mesmo que Deus exige de nós? A Bíblia não contém exageros. A palavra de Deus não contém exageros. Se Deus diz que algo não é bom, é porque de fato não é bom. Se Deus diz que algo é bom, é porque de fato é bom. Então, a Bíblia não contém exageros. E justamente hoje nós somos tentados, ou nós caímos, quando duvidamos daquilo que Deus disse, da palavra de Deus. E aqui que mora um dos maiores perigos: duvidarmos da palavra de Deus, duvidarmos do que Deus disse, do que Deus falou. Então ela lança dúvida. E a mulher, ela vai dizer, respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Então, dos frutos, tudo bem, a gente pode comer, mas existe um porém, um entretanto. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, observe que Deus coloca no meio. E eu fico impressionado aqui, porque aqui nós vamos ver claramente o livre-arbítrio do homem sendo manifestado. Deus não coloca essa árvore no cantinho escondida. Deus não coloca essa árvore num lugar de difícil acesso. Ela está no meio do jardim. Provavelmente qualquer trajeto de Adão ou de Eva se deparariam com essa árvore. É inevitável não olhar para ela. É inevitável não cruzar com ela em algum momento do dia. Ela está no meio do jardim, bem centralizada. E Deus disse: olha, dessa não pode comer. É no versículo 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim não comereis. Aí Eva vai acrescentar aquilo que Deus não disse. Observe. E Eva vai dizer, dele e nem nele tocareis, para que não morrais. Deus não disse que não era para tocar. A ordem de Deus é expressa: não coma. Não tem nada a ver de tocar ou de não tocar. Ela traz um exagero acima daquilo que Deus disse. E isso revela aqui um certo desconforto com a situação, um certo desconforto com a ordem de Deus, de não toque, não coma. Então a serpente disse à mulher: certamente
Então a serpente vai dizer, não, é mentira, vocês não vão morrer, não é bem assim a conversa, não é isso tudo, não, tá exagerando, não é bem por aí. Gente, é o que mais nós vemos hoje em dia, não, é exagero, é fanatismo, é radicalismo, não é bem por aí, não é isso tudo. Quando você deseja viver uma vida na maneira que Deus ordena, alguém vai dizer, não precisa disso tudo, não precisa de, é possível dar um jeitinho. Observe, isso aqui está muito bem implícito. Então, Eva diz, não, dessa aqui a gente não toca, dessa aqui a gente não pode comer nem tocar, exagera um pouco. E no versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. É claro que o diabo lança uma mentira sobre Eva. O diálogo aqui é bem claro, é com Eva, tá? Ela está tendo um diálogo entre duas pessoas, a serpente e Eva. E eles estão aqui, que ela está tentando persuadir Eva. No versículo 6. Aí no versículo 6 vai dizer o seguinte, ó. Eu estou correndo um pouco para o vídeo não ficar muito extenso para você. Vendo a mulher que aquela árvore era boa de se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Olha aqui, olha o que acontece. Os 3 estágios do pecado. Primeiro, olha aí, é só olhar o texto. Vendo a mulher que a árvore era boa. Primeiro ela enxergou, ela viu que o fruto era bom, que a árvore era boa, que tinha algo bom ali. Segundo, isso é agradável aos olhos dela. Parece ser algo que agrada a Eva. E terceiro, ela deseja, porque ela quer justamente a proposta da serpente. Ela entende, já que é para dar entendimento, ela deseja isso. E aqui está o mal, a raiz do pecado, o desejo. E aqui você precisa observar que todo campo de batalha começa na mente. Todo pecado, ele começa na mente. Ninguém peca em ações sem antes pecar na sua mente. Primeiro, antes de você cometer um ato de pecado, adultério, seja lá qual for, você resolveu ou decidiu, porque primeiro você é acusado aqui, primeiro o Espírito te acusa aqui. Quando você decide, não, eu vou pecar e vou arcar com as consequências, você já decidiu na mente. Depois você cometeu as ações. Então o primeiro campo de batalha é a nossa mente. Aqui nós travamos as maiores guerras, aqui nós travamos as maiores batalhas. É aqui que nós devemos dominar ou deixarmos ser dominados pelo Espírito Santo. Então, ela observa, ela vê que o fruto é bom, ela vê que é agradável e ela deseja o fruto porque ela quer aquilo que a serpente disse que geraria entendimento. Ela toma o fruto e come. E ela dá a Adão. E observe o texto. E deu também a seu marido que estava com ela. E ele comeu. Então Eva pega, come o fruto e dá a Adão, que segundo o texto está do lado dela. E aqui a gente vê o primeiro erro de Adão. Adão foi colocado, nós vimos aqui no vídeo passado, Adão foi colocado no jardim com qual propósito? Para guardar o jardim, não foi isso? Para cuidar do jardim. E aqui Adão peca ou erra em não cumprir aquilo que Deus estabeleceu sobre ele, porque ele está do lado. Aqui está aqui no texto, Adão está contemplando Eva conversar com a serpente. Adão está contemplando tudo aquilo. Era para Adão ter se posicionado e disse: a ordem aqui é não vamos comer. Ele é o líder, ele é o cabeça. Ele foi colocado para liderar sobre Eva, sobre o jardim, sobre todos os animais do campo, sobre a serpente, para dominar sobre tudo. Ele erra justamente aqui. E aqui que entra todo o problema na humanidade. Aqui, essa é a porta de entrada para que toda a humanidade seja desconfigurada. É aqui que o diabo lança a sua semente do pecado que avança pelos séculos dos séculos até os nossos dias. Então, versículo 7, Adão come o fruto. E observe que quando Eva come o fruto, não acontece nada. Adão come o fruto, versículo 7. Então os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Juntaram, pois, folhas de figueiras e cobriram-se. Então eles percebem que estão nus. A inocência cai nos olhos dele. E Eva percebe a nudez de Adão, Adão percebe a nudez de Eva, e eles veem que alguma coisa começa a dar errado. Eles perdem esse relacionamento íntimo, eles perdem o relacionamento
direto com Deus. Isso é perdido porque desobedecem a Deus. O fato de desobedecerem gera pecado neles. No versículo 8 vai dizer: então, ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim. Deus desce no jardim para passear com eles. E Deus pergunta, e eles vão e se escondem por trás das árvores. No versículo 9 Deus chama: onde você está, Adão? Cadê você? Observe que Deus não pergunta: Adão, o que você fez? Deus pergunta: Adão, onde você está? Porque não importa o que Adão fez. O que importa é para onde o que Adão fez levou ele, que foi justamente para longe de Deus. Então entenda, esse é o problema do pecado. O problema do pecado é justamente isso, gente. Ele não é o ato de pecar em si, é para onde ele nos carrega. O pecado nos leva para longe de Deus. É por isso que ele faz separação entre nós e Deus. Isaías vai dizer isso. Então Deus pergunta: Adão, aonde você está? Porque Adão perde domínio. Adão perde território quando ele peca. Ele perdeu todo o território e domínio dado por Deus lá porque desobedeceu. Ele fracassa na sua missão. Ele fracassa na proposta. E quando Deus desce no jardim e pergunta, eles estão escondidos. E aí Adão já vem com a sua justificativa. Porque Deus pergunta para ele: quem te mostrou que vocês estavam nus? O que aconteceu? Eu não te falei que não era para comer? E aí Adão vai trazer uma desculpa esfarrapada que todo ser humano usa. Todo ser humano usa a transferência de responsabilidade. Não é de hoje. A transferência de responsabilidade é algo antigo. Olha aqui, ó. Adão, ele vai dizer: Senhor, a mulher que me destes por companheira deu-me da árvore e eu comi. Adão está dizendo: a culpa é do Senhor, Deus. A culpa é do Senhor. A mulher que o Senhor me deu fez eu fazer essa besteira. E aí ninguém pode transferir responsabilidade. Cada quem é responsável por seus atos. E Adão era responsável pelos atos dele, pelo do jardim e por Eva. A gente vai ver lá na frente. Segura aí para você entender isso aqui. Então, ele joga a culpa em Eva. Ele transfere a responsabilidade. E isso tem muita gente hoje em dia fazendo a mesma coisa, transferindo a responsabilidade. Qual a diferença eu tenho um vídeo no canal que eu falo isso. Qual a diferença de Adão para Davi? Porque Adão peca e diz: foi a mulher que o Senhor me deu. Davi peca e Davi vai dizer: eu errei, me arrependo. Qual a diferença de Adão para Jesus, que é o segundo Adão, segundo Paulo? Porque Adão peca e diz: a culpa é da mulher. Em Cristo, a igreja peca, nós pecamos, Jesus diz: a culpa é deles, mas eu assumo a responsabilidade. Eu morro por eles. Então essa é a diferença. Era isso que Adão deveria ter feito. A gente vive uma crise muito grande hoje de masculinidade, de autorresponsabilidade do homem, naquilo que Deus foi chamado. Eu falo muito sobre isso no Instagram, quem me acompanha há um tempo já sabe. Então, a gente está vivendo um ataque feroz à masculinidade do homem, porque desde o início o diabo tentou roubar, porque ele sabe que o homem foi gerado por Deus, ou colocado por Deus para exercer um propósito extraordinário. O homem de Deus, o homem do reino, ele vive algo extraordinário. Então perceba isso. Vamos lá, vamos seguir. Adão coloca a culpa em Eva. Então diz o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizestes? E ela transfere a culpa para a serpente. E aqui nós vamos ver a sentença. Vamos lá para a sentença, para a gente entender isso. Primeiro, Deus vai dar a sentença para cada um deles. Cada um deles serão responsabilizados por aquilo que fizeram. Então disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? E ela diz: a serpente me enganou e eu comi. Aí ela fala: eu fui enganada pela serpente. Disse, pois, o Senhor Deus à serpente: por que fizestes isso? Maldita és entre todos os animais domésticos, de todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E aqui a gente tem uma teoria que não se pode afirmar nada, que a serpente possuía braços, era um animal que andava com braços, ela não andava rastejando como conhecemos hoje, dado a consequência do que aconteceu. Ela é amaldiçoada, ela recebe essa maldição e ela é condenada a isso. Um dos animais domésticos, e é por isso que nós vemos aí tanta gente que tem pavor de serpente. O ser humano, de fato, ele caça a serpente. É difícil alguém para não encontrar um e matá-la. E aí ele também dá a sentença para o diabo. Porque aqui a serpente está incorporada. E aí ele vai lançar a promessa da redenção, a promessa do Cristo, no versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Observe aqui, ó. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o teu descendente.
a primeira promessa está aqui, do Messias, do Cristo, daquele que viria. Da semente da mulher vai nascer um. Da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente de Satanás. Jesus lança aqui a primeira profecia referindo-se a Cristo. Observe que ele não dá detalhes, não dá nome, não dá. A única coisa que sabemos vai nascer da mulher aquele que vai trazer a redenção para a humanidade. E toda a Bíblia é construída, toda a história da humanidade é construída em cima dessa promessa feita aqui. Toda a história é regida para que essa promessa aconteça. Essa promessa acontece e a história continua sendo regida para que a redenção completa dessa promessa, que aí é assunto escatológico para outros vídeos, mas tenha paciência, a gente vai aprender se você permanecer conosco, tá bom? Então, versículo 16, a mulher disse, multiplicarei grandemente a dor da tua gravidez e com dor darás luz aos filhos. Observe que a Bíblia diz que multiplicarei. Então, entenda, observe que a mulher já tinha filhos com dores. Ele diz que multiplicarei as suas dores de parto. Então, se não existisse 0 vezes 0 é 0. Então existe sim alguma dor, só que ela é multiplicada, tá? Através da consequência do pecado, mais uma consequência do pecado. Então, o seu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Isso aqui também é consequência do pecado, tá? É por isso que a gente vê hoje a tal do homem querendo dominar a mulher, a tal da masculinidade tóxica. Isso aqui é consequência do pecado. Não é que a gente tem que se conformar com isso, tá, gente? Entende isso aqui. Tem gente que não entende quando eu explico isso aqui. Não é que isso aqui tem que ser, é consequência do pecado, tudo bem. Não. Em Cristo há uma redenção. Em Cristo toda a maldição ela é quebrada. Então é claro que situações como dores de parto não tem como ser amenizado. Mas esse tipo de consequência aqui, que são consequências morais, podem sim serem quebradas através da cruz. Então, o desejo dela para o marido e o domínio, a gente vê hoje o feminicídio, as mulheres sendo mortas por homens, estupradas, violentadas, consequência do pecado. Tá? Isso entra com o pecado no mundo, isso vem com o pecado para o mundo e gera tudo isso, todo o transtorno, todo o mal que tem hoje no mundo. Então tudo isso é consequência do pecado. O feminismo, o machismo tem origem no Éden. Tem origem na criação, na queda do homem, melhor dizendo, depois da queda do homem. Você vê que no capítulo 2 é tudo perfeito. Esse aqui já vai se encerrar de uma forma totalmente oposta do que encerra no capítulo 2. Tá? Então vamos lá. 17, agora a consequência para o homem. Essa aqui alcança todos nós e abrange um nível muito maior. Porque olha aqui, ó. Ao homem disse, porque destes ouvidos à tua mulher e comestes da árvore que te ordenei que não comesse. Então olha aqui, ele deu ouvido a Eva, ele comeu da árvore que não deveria, maldita é a terra por tua causa. A terra é amaldiçoada por consequência do pecado original, do pecado adâmico. Então nós vemos aqui até o presente momento, a terra produzia 100% do seu potencial. A terra dava tudo o que ela tinha. Só que aqui não, aqui ela é amaldiçoada. Deus dá uma sentença e diz, por causa de você, Adão, a terra será amaldiçoada. Então observe que todo o caos social, moral e todo o caos, vamos colocar, ambiental da natureza é consequência do pecado do homem. Maremoto, terremoto, catástrofes ambientais, vulcões, tudo isso é consequência do pecado. A terra ela é atingida pelo pecado adâmico. Por isso que hoje a gente vê secas extremas em determinados locais, em outros locais a gente vê enchentes extremas devastando, matando pessoas. Tá aqui, ó. A origem é essa aqui, tá bom? Então, em Cristo vem para trazer essa redenção. Só que em Cristo é assunto para outro vídeo, para a gente entender. Mas é para você pegar o fio da meada. Toda a consequência social, moral, espiritual é originada no Éden, na queda do homem, no pecado adâmico. E ele vai dizer, ó, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida, do teu suor você vai comer, e ela produzirá espinhos, ervas daninhas, e tu comerás das plantas do campo, espinhos e ervas. As pragas que vêm sobre a terra, consequência do pecado. Do suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, pois és pó, e ao pó tornará.
E aqui vem a consequência do pecado. Tudo isso aqui é consequência do pecado. Versículo 20. Chamou o homem a sua mulher Eva, porque era mãe de todos os viventes. E aqui que Adão coloca o nome em Eva. Observe que no final do versículo do capítulo 2, ele chama de mulher. Porque do varão foi tomado, do homem foi tomado. Aqui ele estabelece um nome pessoal, Eva. Mãe de todos os viventes. Então fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão, para sua mulher, e os vestiu. Matou o cordeiro e o vestiu de pele. Aqui é uma tipologia do sacrifício de Cristo na cruz. Do cordeiro que foi morto, do cordeiro que foi imolado. Aqui, ó, Pedro vai dizer que ele foi morto desde a fundação do mundo. Então aqui, ó, é uma tipologia do sacrifício de Cristo, da redenção, através do sangue de Cristo derramado. Nós somos de novo cobertos da nossa nudez, da nossa vergonha, da nossa desobediência. Somente o sacrifício do Cordeiro, o sangue derramado do Cordeiro pode nos vestir de novo, para nos dar acesso ao Pai. Então disse o Senhor Deus ao homem: agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não aconteça que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida e come e vive eternamente. Porque, não sei se você lembra, no capítulo 2 existia 2 árvores específicas no jardim. Eu falei num vídeo. Do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Essa árvore da vida, se o homem comesse, ele seria eterno. Ele viveria eternamente. O homem não foi criado para morrer, gente, tá? Entende isso aqui? O homem não foi criado para morrer. Ele foi criado para viver eternamente. Só que a morte é uma consequência do pecado. A morte espiritual, quando Adão come, ele morre espiritualmente. Ele não morre de forma física, só que a morte espiritual, consequentemente, gerará uma morte física. Então Deus expulsa Adão do Éden para que ele não coma da árvore da vida e viva eternamente. E o Senhor Deus os coloca ele para fora para lavrar a terra do lado de fora desse lugar. E lançando ele fora, ele coloca querubins na entrada com espada flamejante que se movia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Por que eu disse que os 2 capítulos terminam de forma oposta? Porque no final do capítulo 2, o homem está trabalhando em conjunto com Deus. Deus está trazendo animais para que o homem nomeie eles. Nós falamos aqui, gere autoridade sobre eles. No capítulo 2. No capítulo 3, Deus expulsa esse mesmo homem do jardim que foi criado para ele. Coloca querubins com espada flamejante para que eles não entrem. Coloca do lado de fora para lavrar a terra, para comer do seu suor. O capítulo 3 encerra um distanciamento do homem para com Deus. E aqui nós vamos ver as consequências do erro. Capítulo 4, primeiro homicídio, e a gente vai ver as consequências desse pecado. Só que Cristo veio justamente para abrir esse caminho de volta para o Éden. Em Cristo nós caminhamos justamente de volta para o paraíso, para o Éden, para ter esse relacionamento com Deus. Então ele termina totalmente de forma oposta do capítulo 2 para o capítulo 3. E aqui toda a história é mudada por consequência do pecado. Tá bom? Então esse é o capítulo 3, consequências da queda do homem. É isso aí. Entenda a Bíblia de uma forma muito clara. Os próximos capítulos vão explicando o capítulo 3, você vai entender de forma melhor. A gente vai falar muito sobre esse capítulo 3 aqui ainda, porque ele origina, dá origem, ou nos mostra por que as coisas estão como estão hoje, tá bom? E alguns acontecimentos, relatos bíblicos é explicado através de consequências que acontecem no capítulo 3. Tá bom, gente? Deus abençoe. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se inscreve no nosso canal, envia no seu grupo da igreja, envia nos grupos da família, envia nos seus grupos do WhatsApp, tá bom? Convida pessoas para participar. Estamos aí prestes a bater a meta de 200 inscritos e eu conto com você para batermos essa meta de 200 inscritos. Me ajude a bater a meta de 200 inscritos. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Tem muita gente que assiste. A maioria das pessoas que assistem os nossos vídeos ainda não são inscritos, não custa nada. Clica no botão aqui, ó, se inscreve no nosso canal e nos ajude a fazer esse canal crescer. É muito importante para mim o seu like, que você se inscreva, que você deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, que você nos dedica para os próximos vídeos, ou coloque sua pergunta aí nos comentários. É muito importante para mim, torna esse canal e esse vídeo relevante para a plataforma do YouTube, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Deus abençoe. Me sigam no Instagram, @pastor José Anderson. Fiquem com Deus. Abraço.